há 3 anos emprestada. Madre Cumbar. Fiquei muito contente de ver ali naquela casinha tão agradável. Está porreiro. Está ali baixinha, não tens que andar a subir, é só aquele degrauzinho. Estás muito bem, tiveste muito boa ideia, João. Tive sorte. Estás de parabéns. Então, cá estamos, bom dia. Olá. Bom 25 de Abril. Ele se mantém. Ao menos o papel. Cá. São. Oh! É que andam contentes os garotos, assim, nestas praias. E vestir a farda. Este é todo desinquieto, um bocado curto, as calças, não fica um bocado curto. Já cresceu, eles crescem. Tu também não. Que lindo que tu és. Eu vou até ligar. Não vai ficar mais. Agarro muito.
Sem habilitações, sem nada. Nenhuma. É um tá chovendo. Todos os carros. Bem por além, então agora é assim. Trocam as roupas. Parece que não Ó, termina.
À frente. Para direito. Fazemos assim, que é mais rápido. Olha, ela tem que dar esse trabalho. Muito bom dia a todas e a todos. É um grande prazer estar aqui mais uma vez a assinalar a data do 25 de Abril, o dia mais importante da nossa democracia, dadas as circunstâncias nacionais do luto nacional, em memória do Papa Francisco, as cerimónias que tiveram de ser adaptadas, e depois que acontecer este ano, um minuto de silêncio para o Papa Francisco. Ombro, marcado. Marcado. Ombro, marcado. São, marcado. Calado. À vontade. São, sai, ombro, marcado. Marcado.
Ombro. Cadeira. À vontade. Sai. Ombro. Esquerda. E frente! À esquerda, levar. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara e os restantes vereadores, as senhoras e os senhores deputados, as senhoras e senhores presidentes de junta ou representantes, o público em geral aqui presente e também aqueles que nos acompanham através das redes sociais. E passaria de imediato a palavra à senhora segunda secretária para proceder à chamada. Bom dia a todos. Carlos Alberto Silva Brás, Carlos Manuel Simões Martins, Orlando Alberto Moraes Borges, Bruno Miguel Rebouto Rachado, Carla Maria Bravo Franco, Clara da Conceição Sousa Alves, Carlos Manuel Gomes Alendouro, Bruno Henrique Simões Brício,
Inês Alexandra Carvalho Herdeiro. Em substituição de Daniel Martins, Maria João Pessoa Trigo. Maria João Rei Martins. António Manuel dos Aires Correia. Ivanete Solange Carão Escobar. Domitila Fátima Moraes Branco, presente. Carlos Manuel Reboureiro Almenda. Eduardo Manuel Moraes Almenda. Maria do Céu Cordeiro Martins Lopes. Virgílio Alberto Vaz Amado. Pedro Miguel Carpinteiro Bravo. Pedro Ricardo Realista Carvalho. Hélio José Madureira Aires. Ana Maria Ribeiro Pereira. Clementino Mário Soeiro Lopes. Em representação de Ricardo Pimentel, Maria Manuela Fernandes. Utolida Sofia Pereira Jacinto. Em representação de Célia Mancha, Helder Rosada. José Alberto Reis. Muito obrigado, Sra. Segunda Secretária. Antes de iniciarmos propriamente no expediente, devo dar duas notas explicativas, uma delas acerca desta sessão e ao facto de, na mesma sessão, englobarmos quer os trabalhos da sessão ordinária, quer os trabalhos da sessão educativa do 25 de Abril. Isto tem a ver com o facto de ter havido uma alteração legislativa que obriga a que os municípios procedam ao pagamento de senhas de presença por cada sessão realizada. Ora, uma vez que estamos cá todos presentes para a sessão ordinária, não nos pareceu sensato, quer ao Sr. Presidente, quer a mim próprio, que dividíssemos isto e que obrigássemos o município a despender recursos para duas sessões. E, portanto, essa é a razão para que numa só sessão envolvermos ambos os temas, não querendo desvalorizar, obviamente, nem a sessão ordinária, nem a sessão educativa do 25 de Abril, mas entendemos que é prudente e avisável economizar recursos ao erário público e termos só uma sessão. Depois também uma breve explicação sobre a circunstância que vivemos por estes dias muito particular e de emoções muito fortes. Por um lado, celebramos hoje o 51º aniversário do 25 de Abril, o dia mais importante da nossa democracia, mas por outro lado vivemos também dias de luto e de profunda tristeza pela partida do Papa Francisco. O Conselho de Ministros aprovou ontem a decretação de 3 dias de luto nacional, dias 24, 25 e 26 de Abril, em sinal de homenagem ao Papa Francisco, e esta decisão coincide com o período das cerimónias fúnebres e reflete o reconhecimento pela relevância da figura do Papa Francisco no plano internacional, bem como pela sua ligação próxima a Portugal e à comunidade católica portuguesa. Um Papa que deixa um legado de inclusão, de simplicidade e de amor indelével. O Papa Francisco ficará na história da Alfândega da Fé e na viva memória de alguns de nós, pelo carinho, pela atenção e pelo amor com que nos recebeu em outubro passado para assinalar os 80 anos da consagração do município de Alfândega da Fé ao Imaculado Coração de Maria. O Papa que recebeu e abençoou a Alfândega da Fé. Um momento que ficará para sempre nos nossos corações. Dito isto, passaria a apresentar o expediente recebido desde a última sessão. Senhor Presidente da Assembleia, Senhoras Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Senhora Vice-Presidente da Câmara, Senhores Vereadores,
senhores deputados, excelentíssimo público e alfandeguenses que estão a acompanhar esta Assembleia através da internet. Há 51 anos vivíamos os últimos minutos da ditadura do Estado Novo. O movimento dos capitães encadeou um golpe militar que em pouco mais de 20 horas derrubou, como fosse um castelo de cartas, a ditadura salazarista marcelista que governava Portugal há 48 anos. Este golpe militar, perpetrado pelo movimento das Forças Armadas, pôs definitivamente termo ao regime autoritário, déspota e opressor, abrindo caminho para a resolução do complexo problema colonial, para a democratização e desenvolvimento do país. Mas não podemos enfiar a cabeça na areia, sem quaisquer pretextos, pois temos que ter sempre em atenção. A movimentação, ultimamente, já se faz ouvir irruidosamente, cujo objetivo é acabar pura e simplesmente com o sistema democrático em Portugal. Obviamente que estou a referir-me aos saudosistas do tempo da outra senhora. Anda por aí gente com saudades da fronteira, da guerra, das mulheres que morriam a quando do parto, da mortalidade infantil, do serviço militar obrigatório, das pseudo-eleições, da PIDE, do Tarrafal, do Peniche, das criadas de servir que estavam 24 horas por dia à disposição dos patrões e sem receberem quaisquer vencimentos, ou se recebessem, eram em importâncias ridículas, completamente irrisórias. Não eram reconhecidos os filhos fora do casamento e não possuíam os mesmos direitos que os outros. O Código Penal permitia ao marido matar a mulher em flagrante adultério, sofrendo apenas o desterro de 6 meses. Os direitos eram de caráter residual. A maioria da população era analfabeta, elemento primordial para a submissão e opressão. A miséria era generalizada. A independência económica era considerada uma ameaça à continuidade da sua subalternidade perante a sociedade e perante a família. O papel das mulheres humildes é procriar e a respeitar a autoridade máxima exercida pelos homens. Foi um tempo de escuridão, de silenciamentos terríveis e profundas humilhações. Quando ouço dizer que naquele tempo era tudo barato, fico estupefacto, exato a rir, porquanto os trabalhadores do campo ganhavam à volta de 15 escudos diários, trabalhando do nascer ao pôr do sol, e permitam-me só 2 exemplos. 1 quilo de açúcar custava 6 escudos e 90, e uma barra de sabão 15 escudos. Por consequência, um dia de trabalho dava para adquirir 2 quilos de açúcar ou de sabão. Era, sem quaisquer dúvidas, era um verdadeiro dramatismo a vida da maioria dos portugueses. Nesse tempo conturbado, não existia liberdade de expressão e o lápis da censura aplicava-se a arriscar escritores, jornalistas e afins. Em 1959, a quando da minha ida para Angola, em Alfândega da Fé, minha terra natal, existia uma farturazinha de se lhe tirar o chapéu de piolhos, percebejos, pulgas, etc, etc. O sítio era um baraço apertado. Certo que a comida era pura, mas não chegava ao modo do cabo. Nessa época,
só existia o ensino primário. E quando terminasse o ensino primário, quem quisesse continuar a estudar teria que ir para Bragança, Porto, ou qualquer outro lugar que houvesse condições. Mas isso era totalmente irrealizável para a maioria esmagadora dos alunos, na medida em que, para tal era necessário dinheiro, e os seus pais não tinham de cair mortos, ou seja, não tinham quaisquer meios para tal empreitada. Na escola primária, os alunos de pai ricos eram tratados por meninos, por senhor, só pelo facto de serem filhos de pai ricos. Portugal era achincalhado em toda a Europa com os internacionais, mormente na Organização das Nações Unidas, ONU. Tenho um grande amigo nos Estados Unidos da América que esteve em Portugal em 1976, a convite do Banco de Portugal. Volvidos quase 50 anos, temo-lo novamente em Portugal, a convite do governo português. É economista e vem integrado num grupo denominado Massachusetts Institute Technology e disse-me que Portugal de hoje não tem quaisquer paralelismos com o Portugal de 1976 em todos os campos, como por exemplo rede rodoviária, rede energética, educação, etc, etc. Portugal dá um salto gigante, quer qualitativamente, quer quantitativamente, que nos deve orgulhar. E a tal depois seja permitido que estas melhorias exponenciais também se deram em grande parte a um fator insufismável, foi a nossa entrada na Comunidade Económica Europeia. A ditadura que vigorava em Portugal há 48 anos encontrava-se a cair aos bocados. Tal era a sua podridão e, por consequência, perante essa podridão nauseabunda, eis que há o movimento das Forças Armadas pôs fim a esta situação insustentável. Não posso concluir a minha intervenção sem fazer alusão a Salgueiro Maia, que foi um dos cruciais, um dos preponderantes protagonistas da Revolução dos Cravos. Ele disse solenemente aos homens sob o seu comando, antes da Marcha de Santarém de Lisboa, aos Estados comunistas, capitalistas e o Estado, aqui estou, vamos inabalavelmente rumo a Lisboa para acabar de uma vez por todas com o Estado a que isto chegou. E assim aconteceu, porquanto foi o êxito retumbante a Revolução do 25 de Abril. Senhor Presidente da Assembleia, para concluir, dizer alto e bom som que não pode morrer Abril. Nós não iremos deixar. Hão de florir sem cravos. Basta alguém semear. Viva a Alfândega da Fé, viva a 25 de Abril. Muito obrigado, Sr. Carlos, por mais uma brilhante intervenção. E passamos agora, em concreto, à evocação do 25 de Abril. Pergunto à coligação PPD, PSD, CDS, PP, acreditar em Alfândega da Fé, quem é que vai intervir em seu nome? Deputada Clara Alves, faz favor, tem a verdade. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Vice-Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Presidentes de Junta, Srs. e Sras. Deputados Municipais, passaram 51 anos sobre o dia em que Portugal acordou livre. 51 anos desde que a madrugada deixou de ser apenas escura e passou a ser um símbolo de recomeço. Mas o que celebramos hoje é mais do que uma data. É um legado. É uma promessa que se renova. É o compromisso de não deixar que a madrugada se apague. Sofia de Melo Brainer escreveu: o dia inicial, inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio, e livres habitamos a substância do tempo. Abril foi exatamente isto, um romper do silêncio, uma entrada na luz. Quando penso no que foi o 25 de Abril em Alfândega da Fé, imagino o silêncio. Não o silêncio da paz, mas o da ausência da liberdade.
Aqui, onde as notícias demoravam a chegar e os ventos da mudança ainda tinham de ultrapassar algumas montanhas, vivia-se uma forma de ditadura, aquela que se sentia no medo de falar, no conformismo forçado, na resignação do cotidiano. A Alfândega da Fé era, como tantas outras terras do interior, um lugar longínquo, longe do terreiro do Paço e das praças onde os cravos floresceram. Mas aqui também se suspirava por liberdade. Aqui também se sonhava com o direito de escolher, de dizer e de participar. Penso na minha avó, mulher, professora, mãe de 6 filhos biológicos e 2 adotivos, numa sala fria, de janelas altas, onde ensinar era resistir e cuidar era revolucionar. Numa época em que as perguntas não eram bem-vindas e em que o futuro parecia um caminho estreito e fechado, sobretudo para as raparigas. Hoje temos uma escola onde se debate, onde se aprende a liberdade, onde se sonha com mundos maiores, onde as raparigas e os rapazes crescem com direitos iguais, com o direito de escolher quem querem ser, onde há horizontes maiores e oportunidades que antes nem sequer se ousavam sonhar. E é aí que vive Abril, não apenas nos discursos, mas na prática, no dia-a-dia, no gesto de cada professora, de cada aluno, de cada mulher que ousa sonhar mais longe. Isto é habitar a substância do tempo com liberdade. E penso no papel das mulheres, na minha avó e em tantas outras que viveram décadas sem direito ao voto, à escolha, à palavra pública, mulheres que educaram e cuidaram, mas sem nunca poderem decidir. Hoje temos mulheres nas câmaras, nas assembleias, nos governos, nas empresas, com voz e com poder. E isto também é Abril. Devolver espaço e palavra a quem sempre teve coragem, mas, infelizmente, nem sempre teve lugar. Mas Abril também nos lembra que não basta ter assento, é preciso ter impacto. É preciso garantir que nenhuma mulher volta a ser silenciada, que nenhuma jovem cresce com menos oportunidades só mulher, que os direitos conquistados não são reversíveis. E penso em nós, os mais jovens, aqueles que já nasceram na democracia, como eu, a quem por vezes parece que a liberdade é um bem adquirido, um dado, conquistado, mas não é. A liberdade é uma construção e é frágil. Pode perder-se, aos poucos, pelo desinteresse, pela apatia, pelo ruído que substitui a ação. Eu não me resigno a essa ideia. A democracia é a casa que se habita, mas que também se protege. É o direito de escolher, sim, mas o dever de participar. O 25 de Abril não foi um ponto final, foi um começo. Mas não caminhou sozinho. A democracia que hoje conhecemos consolidou-se com o 25 de Novembro, que garantiu que a liberdade não se faria à custa da liberdade dos outros ou de radicalismos, que a pluralidade é o coração da democracia e que viver em liberdade é, sobretudo, saber respeitar. Abril só é inteiro quando cabe toda a gente. Por isso, sim, celebrar o 25 de Abril é isso mesmo, é um compromisso. É olhar para o país, é olhar para o nosso concelho, é olhar para a Alfândega da Fé e perguntar que portas ainda estão por abrir, que vozes ainda precisam de espaço, que sonhos ainda esperam por tempo. Eu não me resigno à ideia que está tudo feito, porque não está. Falo-vos como jovem, falo-vos como mulher, falo-vos como uma cidadã e como alguém que teve o privilégio de dar voz a esta terra, onde quer que esteve. A conexão com a terra e com as pessoas não se mede pelos títulos, mas pelos gestos, pela dedicação, pela forma como continuamos a zelar por aquilo que nos é querido. Porque há laços que não se desfazem, há lugares que, por mais que a vida nos conduza, nunca nos deixam ir. Por isso, não me resigno à ideia de que Abril pertence ao passado, porque Abril é todos os dias. Abril não tem donos, Abril é de quem o vive, de quem o constrói, de quem levanta a voz, mesmo quando parece que ninguém ouve, de quem defende. Por isso, hoje, ao celebrarmos os 51 anos do 25 de Abril, não erguemos apenas uma memória, erguemos um dever. O dever de manter viva a chama da liberdade, de proteger a democracia com palavras, com atos, mas, sobretudo, com escolhas. De fazer da política um local de serviço e não de vaidade. De olhar para as nossas terras e saber que o futuro também se planta aqui. Porque não basta dizer que somos livres, é preciso garantir que todos o são. Porque não basta lembrar Abril, é preciso continuá-lo. E se é verdade que os cravos floresceram primeiro noutras praças, também é verdade que em Alfândega da Fé, como em tantas terras esquecidas, há gente que nunca deixou de sonhar Abril. E é por esta gente que continuamos, porque não nos resignamos, porque não desistimos, porque estamos cá para garantir que Abril se continua a cumprir, aqui, sempre, com cada um e todos que fazem caminho. Viva a liberdade, viva a democracia e viva, sobretudo, a Alfândega da Fé.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Orlando Borges, em representação do Partido Socialista. Ora, bom dia a todos. Quero naturalmente cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia e a Sra. Secretárias, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, cumprimentar o Sr. Vice-Presidente e os Srs. Vereadores, cumprimentar os Srs. Presidentes de Junta e as Sras. Presidentes de Junta, Presidentes da União de Freguesias e as Sras. Presidentes, cumprimentar todos os cidadãos alfandeguenses que hoje se encontram aqui e cumprimentar todos os cidadãos que nos acompanham através das redes sociais. Sr. Presidente, não sei se me permite, Sr. Presidente da Assembleia, não sei se me permite fazer aqui só duas breves notas. Eu queria apresentar aqui só uma breve nota sobre o brilhante resultado orçamental que o Sr. Presidente acabou aqui de referir. É certo, é 16 anos depois, mas esse brilhante resultado orçamental é importante num dia como hoje. Vai nos permitir também ter mais liberdade, e quando temos mais resultado orçamental conseguimos fazer cumprir mais abril, mais apoios sociais, mais apoio às escolas e mais apoio a vários setores. Portanto, isso é muito importante. Queria destacar também aqui um agradecimento especial ao Bruno Veríssimo por o repto que lançou para fazermos um vídeo na Escola Secundária na Universidade de Sénior. Foi um momento importante, vocês terão a oportunidade aqui de ver. Eu ainda não vi o vídeo, mas para mim foi uma oportunidade gratificante, uma aprendizagem, quer para os mais jovens, quer para os mais séniores. Este ano comemoramos também os 50 anos das primeiras eleições livres. É um facto também importante, portanto, a liberdade também começou-se a impor a partir daí. Pronto, posto isto, passo então ao meu discurso. Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, cidadãos da Alfândega da Fé, hoje, nesta Assembleia, evocamos com respeito e esperança o 25 de Abril de 1964. O dia em que Portugal recuperou a sua liberdade, o dia em que o povo português, de norte a sul, disse basta à repreensão, ao medo e à censura. Disse sim à democracia, à dignidade e à liberdade. Em Alfândega da Fé, como em todo o país, esse momento foi sentido com intensidade. Foi início de um novo tempo, de portas abertas para a participação cívica, para o desenvolvimento local, para a justiça social. É por isso que hoje, 51 anos depois, temos o dever de fazer mais do que comemorar. Temos o dever de refletir. Vivemos tempos complexos. A guerra voltou à Europa. O mundo está novamente dividido entre potências, entre blocos, entre lógicas de dominação e medo. O que parecia pertencer ao passado, tanques, refugiados, bombardeamentos, voltou a ocupar o presente. E nós, enquanto representantes do povo, não podemos assistir em silêncio. Ao mesmo tempo, enfrentamos um desafio de novo e silencioso: o crescimento acelerado da inteligência artificial. Uma tecnologia com potencial transformador, mas que sem regulação ética e humana pode ameaçar empregos, manipular informações, reforçar desigualdades, fragilizar a própria democracia. Não podemos permitir que o futuro seja construído sem responsabilidade, que as decisões sejam entregues a logaritmos opacos, que o poder económico substitua o poder democrático, porque a liberdade que conquistamos em abril também é ameaçada pela indiferença, pela automatização cega, pela desinformação. Hoje estamos nesta Assembleia Municipal, símbolo da democracia de proximidade, reafirmamos o nosso compromisso com os valores de abril. Reafirmamos que a paz, a justiça social e os direitos humanos e o desenvolvimento equilibrado têm de continuar a ser o norte da nossa ação, aqui em Alfândega da Fé e em todo o país. Não há democracia sem participação. Não há liberdade sem vigilância cívica.
Não há futuro digno sem memória e sem responsabilidade. Por isso, que o 25 de Abril continua a viver em cada decisão que tomamos, em cada cidadão que participa, em cada gesto que defende o bem comum. Viva a Alfândega da Fé, viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva Portugal! Viva! Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminadas as intervenções dos grupos parlamentares aqui representados, eu convidava o Executivo. O que está a fazer? A ver se ele calha. Está a tirar? Veja lá ver as gajas aí. Olha aí, vem uma por alto. Carro? Não, não vem para aqui. Ah, ver não sabe. Exato. É o João Fita. É porreiro. E vem mais um. Olha, tombou. É porreiro. Eu passo aqui o dia, ao 6 do dia, estão aqui moidinhos dos braços. Isto ainda falta. Aí é jogos tradicionais, não? Ah, já? Exatamente. É só tirar daqui. Daquele racha também, só mais. Chegaram ali para agora. Seis? Uma bola ali. Ah! Pronto, estás lá para estar. Agora foi o primeiro. Ah, e ganhava. Olha a pata aqui, eu não posso estar aqui, mas vou ficar para a fotografia. Não, mas também chega a minha. Olha, eu não disse. Já passou um bocadinho, já estou mesmo. Agora foi lá, foi O Bruno pode ser o nosso treinador, leva ao saco. Tudo. Não tem como motivar, não é nada. À vontade, à vontade. Ai, você fica bem também.
Vamos até Estava à espera. Estava. Oh, tá bom. Aqui só estou a filmar, já vai, calma, já tive foto. Eu sei. Antônio João Azevedo e Manuel Antônio. Equipa número 13. Júlio Navarro. 12. E Vitor Boa. Este também não, este também não. Está aqui para frente. Camarada. Vai lá dizer. Já tem outro frio para mandar. Já, melhor aí. Amanhã está igual.